Meus queridos TWK Cast. TWK Cast. Hoje num dia muito especial, viemos aqui no Nordeste, em Natal, uma loja linda, recém-reformada, duplicada, com um ambiente muito legal que tem atraído muitos clientes aqui para a nossa TWK de Natal. O nosso querido Marcondes, nosso franqueado. Seja bem-vindo, Marcondes. Obrigado, Antes. Seja muito bem-vindo aqui a Natal e a nossa loja. Obrigado, querido. E com o meu fiel escudeiro aqui, parceiro de anos, Rodrigão. Olá, pessoal. Bastante coisa legal aí pra gente conversar hoje e gerar muitos insights aí. Tenho certeza que vai ser show de bola. Queridos, hoje é um bate-papo especial com esse nosso franqueado e empreendedor, já há 15 anos no mercado de franchising, que a gente tem outros negócios, que já teve outros negócios. A gente estava aqui, inclusive, conversando, né, e comentando, né, o desafio da vida empreendedora, né? Seria maravilhoso se a gente começasse a empreender no primeiro mês, já tivesse muito lucro, no segundo muito lucro, e de 15 anos empreendendo só lucro, cada vez todos os meses subissem, né? E como a gente sabe, empreendendo nem sempre é assim. Os desafios acontecem, esses altos e baixos acontecem. E muitas vezes a gente consegue analisar que dentro de um ano, né, existem períodos sazonais, onde você vende mais, vende menos, né? E eu acho que isso, né, Marcondes, é importante você se adaptar e entender, né, que tipo de negócio. Você que é um multi-empreendedor, né, que já atua com vários segmentos diferentes, a gente consegue perceber claramente demandas mais específicas em determinadas áreas em determinado momento do ano, né? Sim. Geralmente tem cada área que você trabalha tem seu tempo, né? Tem outros segmentos, tem uma área de roupas, né? Que é no mês de dezembro, né? Tem outros segmentos. Vende todo o estoque lá, acaba tudo. Todo o estoque, de repente acaba tudo. E como tem outros segmentos, né? Cada um tem sua época. E agora aprendendo com a Delphi King, descobrindo realmente a sazonalidade também, né? Que é comida, é uma novidade para mim, né? É um ramo que é novo, mas assim, estamos aí e sempre querendo aprender mais, né? Querendo dar o nosso melhor e tentando descobrir aí junto com a franquia qual é o melhor momento, caminhos, as estratégias, como é que a gente pode fazer para a gente sempre não cair muito, né, nessa curva, mas sempre dar uma descidazinha, mas manter, recuperar rápido e subir rápido, né? Estamos juntos aí para também alinhar alguns pontos que possa ajudar a gente a fazer umas campanhas que nessas baixas a gente possa conseguir manter, né? E estamos juntos aí. É isso aí. Eu acho que é aí que entra muito, eu gosto muito de falar sobre quando a gente empreende, né? Muitas vezes a gente está conectado ali nessa visão empreendedora de empreender, mas a gente precisa aprender, né, e desenvolver as competências para ser um empresário de fato, né? E aí é onde entram esses fatores como sazonalidade, análise de dados, porque tudo é um aprendizado, né? Então eu vejo, você comentou, né? Na roupa eu tenho uma característica específica de sazonalidade. Na alimentação eu já tenho uma outra característica, né? A gente vai olhar negócios de alimentação como o nosso, assim, né? E especificamente essa loja que fica em shopping, a gente percebe que esse fator sazonalidade, eu sei que o mês de julho é um mês que eu tenho um resultado muito legal. O mês que o faturamento geralmente vai ser superior ao mês de agosto, onde eu vou ter uma queda. Influenciado por as férias de julho, né? Por algumas questões específicas ali dentro do calendário, né? Que vão influenciando, e conforme a gente vai mapeando todos esses momentos, né, e tendo uma visão clara do histórico dessa sazonalidade, a gente vai adaptando a nossa forma de trabalhar, né? Então, você vê lá que, no mês que eu sei que eu já vou ter a tendência é um faturamento mais alto, um volume de pedidos maior, eu consigo trabalhar mais ações para ticket médio, enfim, para influenciar mais o crescimento da minha receita. O mês de agosto tem uma tendência a ter uma queda no volume de vendas, influenciado por esse crescimento que teve em julho, inclusive. Então vou explorar ações para aumentar o meu volume de pedidos para recuperar essa queda dentro daquele período. E essa visão do empresário que se constrói ao longo do tempo e com muito estudo também, né?
você começa a não ser pego de surpresa, né? Porque daí, como a gente estava conversando antes ali, a gente está agora em abril, mas a gente já está falando sobre julho, já está falando sobre agosto, já está falando sobre final de ano, sobre o que eu vou fazer lá naquela época que eu já sei qual é a tendência, né? Eu tenho um histórico, eu avalio esse histórico e já tenho uma visão de qual que é a tendência daqui para frente. E a gente estava conversando antes, né? Até o Marcondes compartilhando com a gente, que tem uma coisa que ele aprendeu lá no treinamento, que quando ele esteve junto com a gente na nossa imersão, que eu falo em todos os nossos treinamentos, e foi uma coisa que te tocou bastante, né, Marcondes? O que foi essa coisa que foi importante para ti? E a gente sempre costuma dizer, né, que na verdade o negócio em si, né, seja o nosso, seja outro negócio, ele só vai funcionar bem se nós estivermos bem, né? Sim. E o que a gente precisa fazer para isso acontecer, Marcondes? A gente está com nossos problemas resolvidos, né? É uma coisa que, assim, eu aprendi isso com você lá no treinamento, né? Escutei você falando e coloquei em prática, nem tanto só no comércio, né? Coloquei também na minha vida pessoal e como minha vida pessoal melhorou, eu também tive como dar um resultado muito melhor nas minhas operações, no meu dia a dia, na minha família, em tudo, né? Como eu estava muito carregado, né, com muitos problemas, muitas coisas, eu não tinha nem como pensar em estratégia para sair desses problemas, né? E quando eu fui começando a eliminar um aqui, outro ali, hoje eu arrisco, mas sem nenhum medo de errar, porque assim, se eu errar, eu estou errando no meu limite, entendeu? Não tenho mais, foi que nem um caso daqui da nossa loja, né? A gente tinha uma loja pequena, né? E a gente arriscou, né, para uma loja maior, sabendo que realmente se a gente se desse certo, beleza, mas se nós errasse, tava no erro do planejamento, né? É um risco calculado, um risco né? calculado, é isso mesmo. Né? Não calculado no sentido de eu ter certeza que vai dar certo, mas que eu sei que tá tudo bem se der errado, porque eu estava disposto a arriscar. Né? Mas, Rodrigo, se a gente entrasse num negócio e soubesse que tudo ia dar certo, você poderia ter certeza que, assim, você ia faltar gente para negócios, né? para investir, porque, assim, tudo nós tem risco, né? Eu estava falando aqui para vocês agora, eu abri uma loja aqui no shopping, na pandemia, né? Ninguém esperava pela uma pandemia na vida. Eu abri em fevereiro e em março eu fechei. Se eu tivesse esperando essa loja para pagar com o faturamento dela, já era, né? Eu não tinha de onde tirar, né? E se eu tivesse pensando, não, essa loja vai vender amanhã, bombação, e eu vou ter que pagar. E de repente a loja fecha, e como é que fica? Né? Financiamento, passamos 3 meses com a loja fechada, né? Eu costumo dizer, né, desde que eu comecei a empreender, né, eu sempre calculei os riscos, né? E sempre considerei lá, 15 anos atrás, eu disse, o que é a pior coisa que pode acontecer? E é uma coisa que eu aprendi, assim, qual a pior coisa que podia acontecer para mim naquele momento? Eu tinha um filho pequeno, eu tinha esposa que ela não estava trabalhando e eu procurando negócio. Eu disse, a pior coisa é acabar o meu dinheiro, eu colocar um negócio não dar certo, eu quebrar esse negócio, eu tiver que morar na casa do meu sogro. E aí, o que eu vou fazer se isso acontecer? Se isso acontecer, eu provavelmente ia fazer churrasquinho. Eu gosto de fazer churrasco, gaúcho. Ia fazer churrasquinho. E se eu estivesse fazendo churrasquinho, eu estaria hoje numa churrascaria. Não teria uma churrascaria hoje. Então, eu sempre gostei de calcular a pior coisa que pudesse acontecer. E no dia a dia, quando eu comecei a empreender, principalmente no início, foi horrível. Foi quase que traumatizante. Chegou a época que eu ia ter 5 empréstimos. De 5 bancos, de ficar tirando dinheiro de um, jogando para o outro, tentando rebolar todos os meses. Tinha dia que eu peguei e saí e fui vender meu carro para pagar o salário dos funcionários. Mas uma coisa que eu acho que foi o grande diferencial, e todo mundo que eu falo que empreende, que passou por dificuldades, como eu passei no início do empreendedorismo, só consegue vencer se você olhar para isso como um aprendizado. Se você, o dia que eu saí para vender o carro que eu tinha para pagar os funcionários, eu disse para minha esposa, eu disse, eu vou sair e vou vender o carro, era o primeiro carro automático que eu tinha comprado, lá mais de 10 anos atrás. E ela disse, não acreditou. E eu fui, voltei de ônibus, paguei, não tinha Uber na época, paguei os funcionários, não falei em nenhum momento para os funcionários, eu estou vendendo meu carro para pagar o salário de vocês, eu estou aqui sofrendo agora porque eu ando sem carro, em nenhum momento me passou isso pela cabeça. E eu tenho a certeza absoluta que eu consegui evoluir como empreendedor, porque nesses momentos mais difíceis, eu não sofri com isso, eu aprendi com isso.
e não fiquei me martirizando. Eu acho que isso é uma grande virtude, né? Que quando você passa por um altos e baixos, você não culpar o mundo inteiro, você aprender com isso e aí você conseguir vencer, né? E passar por cima, né? Sim, isso é muito importante, e principalmente assim, quando você é casado, né? Eu também já vivenciei isso, né? Quando eu fui botar minha primeira loja em shopping, eu saí de casa eu comprei uma, assim que lançou, não vou dizer a marca do carro aqui. Eu lembro que tu fala isso. Não estamos sendo patrocinados, aí a gente não vai fazer propaganda. Mas eu saí de casa no meu carro novo e cheguei numa loja e o cara disse, rapaz, minha mulher gostou desse carro, eu disse, o carro é seu, né? Eu já fiz negócio lá e já voltei para casa de Uber. Mas eu sabendo que quando eu cheguei em casa, minha mulher me apoiou nas minhas situações. Isso impacta muito no nosso negócio, é quando a gente tem uma pessoa que soma com a gente, né? Que levanta a gente. Mesmo se você fez uma loucura, mas o cara tá ali, não, vai dar certo. Pensar positivo, né? Eu acredito muito nisso, porque assim, se eu tivesse feito um momento errado, se tivesse dado errado, talvez ela não tivesse passado em rosto, né? Rapaz, eu não falei a você que não dava certo, isso em nenhum momento, né? Ela estava sempre no meu apoio, se desse certo a gente estava no mesmo barco, né? É isso aí. Deu errado, vamos tentar de novo, né? Eu sempre costumo dizer assim, a gente vive isso todos os dias, né? Primeiro nós temos que estar bem com nós mesmos. Sim. Nós temos que resolver os nossos problemas internos da nossa cabeça. Depois, quem está junto com o nosso cônjuge, ou o nosso namorada, seja quem for, quem está próximo da gente, se tiver filhos, tem que alinhar. Sim. Até agora, final de semana, eu tinha alguns alinhamentos para fazer em casa, eu viajei semana passada inteira, cheguei no final de semana, sentei com meu filho, que agora tem 14 anos, e com a minha esposa, fazer alguns alinhamentos de coisas que a gente vai fazer nos próximos meses e planejamentos futuros. Sim. E tem que estar alinhado com quem está junto. Eles estando junto, eu posso fazer o que for necessário, porque eu sei que eu tenho a minha base, a minha segurança bem estruturada. E aí o que tu falou é fundamental, ter alguém que te apoie, né? Porque se a tua esposa falar, porra, que merda, agora queria ter um carro bom, e aí tu trocou o carro, isso ia te travar, né? Isso é importante. Sim, porque assim, se der errado, você tá sozinho na merda, mas se der certo, todo mundo vai alegrar, né? Mas como é que a gente vai saber se vai dar certo ou não? Nós temos uma bola de cristal, né? Seria muito bom todos nós soubéssemos que ia dar tudo certo, né? Seria fácil, né? Era muito mais fácil. Né? E assim, que nem eu falei, hoje eu só tô onde eu tô porque eu tive uma pessoa que me apoiou, né? Em todos os momentos. Na verdade, a gente tem que fazer um podcast das esposas. Eu acho que é as esposas que tem que vir pra cá pra falar como é que nos aguentam, como é que nos suportam e por que a gente deu certo, né? E sem elas a gente não era nada. É uma loucura. Tem dias que eu não me reconheço e eu não sei nem como é que ela aguenta, né? Eu saí de casa, que nem eu falei, né? Saí de casa no carro, cheguei só com minha parte das contas e a pé, né? E era isso. E bola pra frente, né? Mas assim, é muito importante a gente estar bem em casa, né? E ter pessoas realmente que apoiam a gente, né? Com certeza. Pra gente poder dar um passo. E é uma coisa que, assim, eu venho de casa mesmo, né? Eu aprendi em casa que a gente tem que fazer só aquilo que está no nosso alcance. Não dar um passo mais que não seja o nosso alcance, né? A gente tem que sempre tentar dar um passo mais firme possível, né? Por isso que, assim, foi um ensinamento lá de casa e eu vou levar pro resto da minha vida isso. Que, assim, sempre quando eu piso sabendo onde é que eu vou pisar, né? Quando realmente eu vejo que não dá pra mim, eu recuo e vejo outro momento, mas isso é muito importante também para o nosso segmento, para quem quer empreender, entendeu? Não pode confiar 100% no negócio. Ninguém sabia que existia uma pandemia, né? Quem era que sabia, né? Quem imaginava, quem planejava isso, né? E lá atrás, pronto, que nem a gente... Quantos planos a gente não tinha e de uma hora para outra foi tudo embora, né? E hoje, do mesmo jeito, a gente vive uma incerteza muito grande. É guerra, é isso, é aquilo. E daqui a pouco a gente não sabe, né? E assim, por isso que assim, a gente tem que realmente ter cada vez mais certeza e não vamos ter 100% de confiança, né? Firmeza, mas assim, vamos ali nos 80%, 90% pisando firme, né? É isso aí. E eu vejo assim claramente, né? Pessoas que acabam não dando certo com algum negócio, e na sua imensa maioria são dois fatores, né? Um fator é que ou deram o passo maior que a perna, ou se financiaram muito em banco.
Banco é um perigo gigantesco. Muito grande. Eu vim de um final de semana agora com uma imersão que estava um economista famoso do governo anterior. Sim. E a gente passou lá algumas horas com ele e ele comentando, né, o quanto é importante a gente cuidar para não trabalhar com banco. Porque banco é um problema gigantesco. Se você se abraça muito com o banco, com taxa de juros, vai acabar lhe consumindo. E aí tem um outro fator que eu acho que é fundamental, que eu tenho certeza que tu já passou por isso, que é você equalizar o seu padrão de vida de acordo com o momento que você está vivendo. Então, quando eu era executivo e comecei a empreender. Quando eu comecei a empreender, eu entendi, eu não sou mais executivo, eu não vou mais sair para jantar toda hora, não vou sair para almoçar. Sinceramente, o meu ego que se foda, né, que pode falar palavrão, né, tá liberado no nosso podcast, o meu ego que se foda, eu não quero saber o que os outros vão pensar, o que não vão pensar, não quero nem saber. Eu preciso estar com a minha família bem alinhada, reduzimos o padrão de vida incrivelmente. Quando a gente casou e eu e a Priscila comecei a empreender, a gente morava num apartamento de um dormitório, pequenininho, e eu já ganhava um salário como executivo. Eu fui demitido como executivo, a gente se manteve num lugar pequenininho e eu comecei a empreender. Eu nunca fui dar um passo maior do que a perna, que nem você estava falando, ou querer mostrar para os outros o que eu estava fazendo. Eu levei 4 anos para conseguir respirar de novo, sair de empréstimo, de confusão, de troca, e tenho certeza que só consegui fazer isso porque efetivamente em nenhum momento eu me vi aquilo como um martírio, como, que horrível, o que eu fiz na minha vida, o que eu entrei nesse negócio lá atrás que tinha entrado, né? E aí eu disse, vencendo isso, aí Papai do Céu me deu os caminhos e a gente começou a evoluir. Né? Sim, sim. E assim, para entrar para empreendedorismo, é uma situação assim, tem que gostar muito, né, antes. Uhum. Eu sempre falo que assim, eu sou... eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço, de investir, eu nasci dentro do empreendedorismo, né? Meus pais foram empreendedores e, assim, eu gosto muito do que eu faço, mas não é para todo mundo. Todo mundo quer empreender, mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Por quê? Porque tem essa sazonalidade, esses altos e baixos. E, assim, não é todo mundo que está acostumado a passar por isso. Você que tem seu saláriozinho todo mês, no empreendedorismo você não vai conseguir, cara. Entendeu? Se eu disser a você que você vai conseguir, eu tô mentindo. Entendeu? E assim, é um ponto muito que muitas pessoas pecam, nisso, né? Quando vai abrir um negócio, já pensa que no mês seguinte já pode tirar seu prolabore. Não vai poder, entendeu? Não vai poder, porque eu vejo, tem negócios meus, eu passei 2, 3 anos para poder tirar um plano de saúde, né? Que eu estava falando para vocês, né? E assim, é uma coisa que se você realmente começar a tirar do começo, uma hora vai fechar. E existe, né? Tu falou até antes, né? Casando com o que tu já tinha comentado, existe um tempo de tu entender o negócio também, né? Sim. Existe, tu tem lá alguns segmentos que tu trabalha, cada segmento tem as suas particularidades, né? Existe uma curva até tu entender, isso que tu já é de negócio há muito tempo. Sim, porque assim, eu só posso cobrar um funcionário meu se eu passar, né? Né? É que nem eu estava dizendo aqui dentro da operação, né? No começo a gente estava falando aqui, quando a gente abriu no começo, era novo para todo mundo, né? Eu fui um dos primeiros a colocar a loja e assim, eu posso dizer que eu vivi, né? Fiquei uns dias lá em Gramado e aqui realmente eu fiquei 6 meses em imersão dentro da loja, abrindo e fechando a loja. Sei que tem muita gente que não tem esse tempo, sei que tem muita gente que empreendeu achando que o modelo de negócio era fácil e não é assim. Se você só abrir e deixar tocar sozinho, seria bom demais, né? Eu acho que nem relógio funciona, né? É verdade, não botar nem pilha não vai funcionar, né? Não tem, a gente sempre diz, né? Não tem negócio que seja simples, o nosso, ou seja, o que for, né? Não existe uma máquina do dinheiro, você coloca dinheiro e sai do outro. Não tem uma árvore que tu vai lá pegando dinheiro. Tudo tem o seu trabalho, o seu esforço. Tu é o cara que está envolvido com o shopping center, né? É de domingo a domingo, não tem folga, né? Ou tu aprende, cria uma estrutura para te suportar e muitas vezes quando tu coloca o teu primeiro negócio, a estrutura é tu contigo mesmo. Hoje de manhã eu estava até conversando com o Rodrigo, né? Porque a gente
por muito tempo fui eu e eu mesmo. Eu também. E aí depois que a gente começa, depois de anos, que a gente consegue ter equipe Eu efetivamente. passei né? 10 anos antes sem saber o que era um Natal, um Ano Novo com minha família, Imagina. entendeu? Porque assim, era a época que a gente precisa mais dentro das lojas, né? E eu não tinha tempo para estar com meus parentes. E assim, esses anos para cá a gente vem saindo mais dentro dos negócios. E assim, eu vejo o quanto é prazeroso, entendeu? Mas enfim, é as escolhas da nossa vida, né? Que eu tava plantando para poder colher, né? Então, É um preço, né? Tem o momento de plantar Sim. e tem os momentos de colher e as sazonalidades dentro disso. Sim. E eu acho que é um ponto super legal do que tu comentou, né, Marcondes? Eu acho que é legal até de aprofundar sobre, mas o negócio que mais te marcou quando você fez o treinamento presencial lá no início da sua relação com a Delphi King foi uma fala do Anderson com relação a resolva os seus problemas. Sim. E levando isso no viés mais profundo possível, né? De não apenas olhar para o problema do negócio, mas os problemas dos familiares. E isso te chamou a atenção, mas é uma característica que a gente vê em todos os empresários de sucesso, que é quando tu resolve empreender, tem toda a parte legal ali, né, por trás. Vou empreender, eu vou ser o meu próprio patrão e tal, que a galera gosta de usar. Mas quem amadurece ali, vira um empresário e que faz a gestão dos seus negócios, enfim, é porque cai essa ficha também que no momento que tu vai abrir um negócio, tu vai empreender ou que alguém vai criar um negócio, o primeiro viés é que para o negócio ser um sucesso e para alguém comprar, porque quando tu cria um negócio tu vai vender alguma coisa, vai ter que ter alguém para comprar. É tu resolver algum problema, né? Então, qualquer negócio, qualquer empresa nasceu para resolver algum problema da sociedade. Seja um negócio de alimentação que é matar a fome de um cidadão que está ali com fome, quanto um negócio na área da saúde, enfim, né? Então, é para resolver problema. Sim. E aí, então, por trás de existir empresa vem solucionar problemas. E aí a nossa vida vira o quê? Resolver problema. E aí tu aprende a gostar disso. Então, por exemplo, né? Aqui é uma loja que a gente está visitando aqui, que está com uma história super legal, né? Uma loja com uma história de superação. Quantos lugares está aqui mesmo? 52 lugares. 52 lugares. 52 lugares para clientes, mas é uma loja que começou, estava tendo ali um monte de desafio. Hoje está com uma loja, coisa mais linda aqui, gigante, o faturamento cresceu pra caramba, né? Uma mudança radical nos resultados. Mas por que isso aconteceu? Porque dos desafios que tu estava passando, qual era a tua mentalidade? Como é que eu resolvo esse problema? Não é como é que eu fujo desse problema, mas como é que eu resolvo? E eu tenho certeza que em todos os teus negócios, o tempo todo, até hoje, e vai continuar assim para sempre, né? Vai desenvolver pessoas para te ajudar dentro disso, mas o tempo todo é resolver problema. Só que a gente aprende a criar uma mentalidade, né? E uma visão que quando o problema aparece, a gente não foge dele, né? Na verdade, aquilo ali nos gera mais energia, né? Aumenta a nossa energia vital ali, que eu vou quebrar a cabeça de como é que eu resolvo esse problema. Mas para construir isso também tem uma parte que é da humildade, da simplicidade, de eu poder ouvir uma fala como resolva os seus problemas e pensar, cara, quais são os meus problemas pessoais que talvez eu não tenha resolvido e que talvez eu nem esteja tão consciente deles assim. E afeta, viu, Rodrigo? E aí eu vou atrás, né? Afeta muito. Eu digo experiência própria, eu estava partilhando algum momentinho com vocês. E assim, eu digo por experiência própria que assim, quando o Anderson falou aquilo, naquele momento me tocou, mas assim, tipo, eu esqueci aquele momento. Só que com uns dias depois, eu fui voltando aquela palavra entrou dentro de mim e ficou, né? Remoendo. E eu disse, rapaz, eu tenho problemas e vou resolver meus problemas. Tenho um problema e vou resolver meus problemas. E quando eu comecei a resolver meus problemas, eu vi que realmente eu estava vivendo a vida não para mim, eu estava vivendo a vida para o outro. Que eu queria mostrar para o outro que eu era capaz. Só que eu não era capaz de nada, que eu não estava feliz. Entendeu? E assim, hoje eu acho que se eu sair da franquia eu disse, espero que não, mas hoje que eu saí, eu tenho uma recordação que foi de lá que eu tirei esse fruto, entendeu? Eu acho que em todas as dores a gente tira uma alegria,
né? Não sei, cada um passa situações diferentes, mas eu aprendi uma coisa também que assim, em todos os momentos a gente tem que tirar um aproveito, né, daquela situação. E isso daí foi né? Eu sou muito grato, primeiramente a Deus e principalmente a essa palavra que antes falou naquele momento que me tocou e deu uma rodada de chave, né? Não, vou para outro mundo, esse mundo não me pertence. Te despertou para se conhecer melhor, né? Para trabalhar melhor, o autoconhecimento, que é um dos valores, inclusive, né? Fundamentais do Alpha King. A gente precisa se conhecer. E aí a gente começa a ser menos... Porque muitas vezes a gente não quer olhar para os nossos problemas porque a gente acha que a gente tem que ser mais forte do que eles, né? E aí muitas vezes quando eu vou olhar para o meu problema, talvez eu vou ter que lidar com uma vulnerabilidade minha. E aí eu sou forte quando eu aceito essa vulnerabilidade, que é o primeiro passo, a aceitação do que eu tenho um problema, porque daí o universo começa a abrir caminhos e possibilidades para eu resolver esses problemas. Sim. E assim, como eu falei também ainda agora para vocês, né? Tem muita gente que tem capacidade de tocar um negócio, mas nasceu para trabalhar para os outros. Entendeu? E quando você vai trabalhar para você mesmo, você não cumpre. Primeiro, não cumpre horário. A gente estamos aqui desde cedo, né? Estamos aqui, você viu que eu cheguei cedo aqui. E eu acho que no começo da franquia, eu acho que esse vídeo ainda rola. Né? Era eu limpando, eu não lembro quem foi que veio fazer o treinamento aqui com a gente. Sorvete, aí as meninas fechando aqui a loja comigo e eu passando o pano e elas pegaram e tiraram. Cara, se não for assim, não vai. Entendeu? E sim, assim, às vezes a pessoa pro outro lá, ela acorda de manhã cedo, fica até tarde. Não, agora que é o meu negócio, eu vou trabalhar 4 horas por dia. Como assim, cara? Agora que eu vou trabalhar o dobro, né? Porque teu trabalha menos. E outra coisa, um exemplo, eu sei que realmente é um investimento alto, ninguém está dizendo que não é investimento, mas assim, pronto, um exemplo, você é acostumado a tirar um salário de R$1.000, R$2.000, você abre uma loja, você quer tirar 10. Cara, isso não existe. Se você não botar uma meta, não estipular e saber realmente como funciona direitinho, não vai dar certo. Eu sou apaixonado pelo franchise, né? Eu entendo que é um mundo muito legal, mas ele vai funcionar muito bem se, de preferência, você não precisar do primeiro negócio. Sim. Se você se dedicar muito, aprender muito, porque até para te terceirizar, para te contratar, para te fazer a gestão, para te poder olhar nas câmeras e saber o que está acontecendo, tem que conhecer. Pô, se conseguir se dedicar muito a isso, conseguir daí sim ter resultado, daí juntar esse resultado, conseguir ter uma outra operação. Pô, quando você vê, tá com 5, 6 operações, aí sim é um momento que você vai estar num outro nível, com uma condição financeira diferenciada. Você comentou, pô, recebo 1.000, 2.000, começa a querer tirar 10. E o que acaba acontecendo, a pessoa que, sei lá, tem 10, 15 no mercado como salário, sai e quer continuar com isso numa operação. Ela vai conseguir fazer isso depois de alguns meses ou anos trabalhando. Eu fui anos que levei para conseguir tirar isso também. E aí, pô, daqui a pouco vai precisar de mais operações. E todo esse tempo eu considero que o Papai do Céu está nos testando para ver se realmente você quer isso, realmente você está dedicado, realmente você tem casca grossa para aguentar os desafios do dia a dia, o entra e sai de colaboradores. Busca conhecimento também, busca conhecimento, você as competências necessárias. Você identifica que você tem os seus problemas, você corrige os seus problemas, você está com uma casca grossa para aguentar, né? Entrada e saída de colaborador e treinar, e estar sempre motivado, incentivado, mesmo cheio de desafios. Né? Eu acho que isso é o que faz do empreendedor ser alguém que se diferencia efetivamente. Né? Sim. É uma coisa muito interessante. Eu vim até falando com minha esposa esses dias e eu disse que assim, Deus só dá aquilo que se você estiver preparado para receber. Isso. Ele não vai dar um fardo maior nenhum. Isso. E outra coisa, principalmente do jeito que a gente vive no mundo hoje, muito consumista, né? Se um exemplo, uma hora para outra você pega R$1 milhão na conta, você não sabe o que é que vai fazer, né? E você é acostumado a 2, 3 mil, de repente cai R$1 milhão na sua conta e você não sabe o que é que vai fazer, né? E assim, eu acho que ele prepara tudo no tempo dele, para cada uma pessoa diferente e a pessoa se identificar realmente, né? Não, esse aqui realmente é meu momento, isso aqui é o que eu posso viver com isso aqui, né? E assim,
eu fui entrando numa imersão muito grande esses dias, fui parado refletindo na minha cabeça, e assim, eu disse, realmente, Deus só dá aquilo que a gente está preparado para receber, né? Se a gente não estiver preparado para receber, até para administrar vai ser difícil, porque a gente não sabe para onde que vai, né? E ele diz, não, vou fazer uma confusão na cabeça daquele rapaz, né? E a gente acompanha, né? Muitas vezes um problema que para mim é extremamente complexo, que por exemplo, eu fico sem dormir de noite, se vai pegar alguém que tenha mais experiência do que eu, daqui a pouco esse problema já é muito simples, porque ele já vivenciou isso. Sim. Mas no meu momento eu preciso vivenciar isso para que eu possa entender que é simples. Depois que a gente resolve, fica simples, né? E aí eu sempre faço um comparativo com ensinar criança, né? Eu sou apaixonado por matemática, calculo muito rápido. Se a gente brincar aqui, pegar a calculadora, eu sou capaz de calcular mais rápido do que tu aperta na calculadora. E eu vi um puta desafio quando eu fui ensinar meu filho. Meu filho não tem essa velocidade, não é a praia dele a matemática. E como é que ensina ele? E para mim é extremamente simples, mas para ele não. Para ele era difícil, 2 mais 2, 2 vezes 2, ele não conseguia entender. E eu disse, nossa, aquilo para mim foi uma tortura de conseguir como que eu uso argumentos para fazer e ensinar um negócio que para mim é muito simples. Só que serviu de aprendizado para mim entender que eu também tenho desafios que hoje talvez sejam complexos, que eu preciso aprender e daqui a pouco vai ser que nem 2 mais 2. Quando eu te vivencia e passa pelos desafios, fica mais fácil, né? E você aprender com isso, né? Mas é o lance de buscar a informação, né? De buscar o conhecimento, né? O Marconte estava compartilhando com nós antes e por isso que eu falo muito dessa questão de amadurecer como empresário, né? Você falou que a contadora brincou com você, né? Pô, você pode vir aqui tocar o escritório aqui, mas é porque são várias competências que tu começa a entender que tu vai precisar dominar para que a gente colhe o que a gente planta, né? Como você falou do fardo, que Deus permite a gente carregar, e também está muito conectado com que cada um vai colher o que se planta, né? E aí, pô, eu vou lá, busco as competências necessárias para eu me desenvolver, para amadurecer e dominar o que eu estiver executando ali, né? No seu caso, para conduzir os negócios, é o que vai fazer a grande diferença lá na última linha depois, né? Então, comentando, né, conhecimento sobre contabilidade, conhecimento sobre gestão de pessoas, são várias coisas que precisa desenvolver para poder dar conta, e para poder desenvolver nasce muito disso, da clareza do problema, de eu aceitar que eu não sei e que eu preciso aprender, né? Sim. E entender que, pô, tem coisas que talvez eu não vai ser a minha melhor área, né? Como o Anderson falou no caso do filho dele com a matemática, que o que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda de alguém que entenda daquilo para eu poder aparar aquela aresta ali também e gerar o resultado, né? Tem uma outra coisa que daí eu queria que tu compartilhasse conosco, como é que é a tua vivência disso. Tem coisas que a gente gosta de fazer e tem coisas que a gente faz porque a gente precisa fazer. Faz porque tem que ser feito. Né? E faz porque tem que ser feito. E eu tenho, na minha prática de empreendedorismo, eu sempre, o que tem que ser feito, o que eu não gosto de fazer, eu quero executar e vou estudar e vou resolver isso. Porque se eu procrastinar e não resolver, eu vou deixando isso para trás e isso vira uma bola de neve que vira um problema gigantesco depois. Então, muitas vezes, na tomada de decisão nossa, no dia a dia, se a gente querer fazer só o que a gente gosta, a gente não vai conseguir evoluir. A gente estava falando aqui de contabilidade, né? O Marcondes achou um imposto lá que já era sendo pago pela indústria, que o contador não via, e ele teve que cafurungar e ir lá dentro da contabilidade, e quase que virou sócio do contador, para conseguir ter um resultado melhor em função do imposto que já estava sendo pago por uma outra indústria nossa. Então, são coisas que muitas vezes você nem gosta tanto de fazer, mas tem que fazer. Se precisar fazer e vai atrás, e resolve, né? Isso daí é uma situação que é muito difícil, né? Por isso que eu falo, né? Para empreender, todo mundo quer empreender, mas nem comércio não é para todo mundo, né? É porque assim, quando você começa a entender de cada área, você fica se perguntando, rapaz, onde é que eu posso conseguir diminuir? Onde é que eu posso economizar? Entendeu? Eu posso economizar em sacola? E se eu fizer uma mais em conta, fica melhor? E assim, todos os dias, a gente vai dormir pensando em estratégia e acorda pensando em estratégias. E assim, todos os dias, isso é meu dia a dia.
né? Amanhã eu vou fazer uma propaganda que eu falei para vocês no outdoor. Amanhã eu vou fazer uma propaganda. O que é que eu vou fazer para hoje eu vender amanhã? Se eu vou dormir sem pensar nisso, é porque eu já não gosto mais do negócio. Entendeu? Não é só mudar o ponto e aumentar o tamanho da loja? Não. Vocês estão querendo descobrir o segredo tudinho, mas eu não posso falar tudo. O dia a dia assim, de cada um de nós vai ser diferente, né? Porque assim, eu tive um resultado que outra pessoa vai ter o mesmo resultado se mudar a loja. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, rapaz, fulano, aumente a loja que vai dar certo, sim. E se não der, eu vou levar a culpa, não. E assim, não foi o resultado, não foi só da loja. É que nem eu vejo uma soma, né? Uma soma de coisinhas que a gente ainda está fazendo, na verdade a gente nem terminou ainda, que já vem trazendo os resultados pra gente, né? Mas primeiro a gente começou a identificar essas coisas. A gente pode diminuir o quê? Pode diminuir o frete, pode diminuir isso, pode diminuir aquilo, né? E foi procurando. Sentou com a contabilidade, né? Uma contabilidade realmente que soma com você. Também eu não sei de contador, todo dia muda a regra, cada região é uma região diferente, cada um cobra um imposto diferente, não sei, né? Mas assim, tem muitas estratégias que você pode diminuir imposto para dentro da sua loja. E assim, foi só no dia a dia realmente que eu fui entendendo as coisas, né? Levava para eles e eles viam, não, isso aqui a gente não pode fazer, vamos fazer assim. E até hoje a gente vem aprendendo, né? A gente entende claramente que um bom resultado ele é feito pelo somatório de pequenas coisas, né? Sim, hoje eu cheguei aqui e fui pedir um café, o pessoal disse, você não quer chantilly? Vamos adicionar chantilly? E uma simples fala da menina do caixa que faz com que a gente fature mais 2, mais 3 reais, aumente o ticket e isso multiplicado por todos os clientes se torna algo relevante. Muitas vezes esse plus, né, que a gente dá ali, né, esse upsell, que é o nome correto que a gente consegue fazer, permite que tenha uma margem de lucro mais interessante no final do mês. Isso na verdade antes, a gente já vem trabalhando há um longo tempo. Na verdade, assim, a gente quer que o nosso ticket chegue a 50, né? Mas assim, para chegar a 50, eu não fui direto aos 50 para eles. Não, e até para os funcionários, porque assim, se eu disser, eu estou em 18, mudar para 50, como assim? Como é que a gente vai fazer, né? Para fazer. Sabe que tem uma história bem legal minha e do Rodrigo, quando a gente começou junto, ele pegou uma operação minha, ele virou sócio de uma operação minha, que era outro negócio, lá atrás, mais de 10 anos atrás. Que eu acho que o ponto de equilíbrio, eu não lembro na época, mas talvez o ponto de equilíbrio fosse 50 mil, vou chutar aqui, fosse 50 mil. A loja estava faturando 20 e poucos mil. Nós estávamos com prejuízo. Aí a gente combinou, eu e o Rodrigo, vamos botar uma meta para a equipe? Vamos. Qual é a meta que a gente queria colocar? 60 mil, né? Para lucrar 10, né? Porque não estava faturando 20, tem um custo de 50, queria botar 60. Se a gente fizesse isso, o que ia acontecer? Dá merda. Porque ia se frustrar, não ia conseguir. O que a gente começou a fazer? Vamos botar mais 2 mil? Vamos bater e outra, comemorar esses 2 mil, mesmo no prejuízo. E aí doía de ter que bancar isso no prejuízo, mas ia lá, batia a palma, comemorava com a galera. E a gente foi indo todo mês, subindo, 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 até a gente virar, que nem levou, acho que levou uns 6 meses, né? Mas com muita atenção aos detalhes, comemorando cada resultado, fazendo a equipe, engajando eles junto. Né? E é um detalhezinho, né? Mas tipo assim, foi 6 meses... Justamente porque a gente não botou de meta no primeiro mês já chegar lá. Porque se talvez fosse isso, a gente ia ficar 3 anos e nunca ia chegar. Rapaz, vocês dois não tem jeito. A gente vai conversando aqui e eu vou entregando meus pontos, né? Vai tirando a estratégia. E assim, que nem eu vinha falando, né? A gente começou, tava em 15 e eu sempre fui botando, né? Vamos botar uma água, é 3 reais, entendeu? Fui botando os valores baixos. E chegou um momento que a gente já está em 20, 25, entendeu? E quando é na semana seguinte, quando é na reunião mensalmente, vamos botar mais uma barrinha de chocolate, né? E assim, a gente tem que dar
valores baixos para eles verem que é fácil de bater. E ver o resultado, né? E ver o resultado, entendeu? Isso é o ponto final. É um detalhe, mas que faz toda a diferença. E quando é no final, a gente faz, para nós bater nossa meta aqui, faltou 20 mil. Se a gente calcular aqui, 20 X mil, por dia, por hora. dois reais, tal. Aí isso entra facinho na cabeça deles e eles realmente vão entrar naquela rotina que tem que botar R$2, entendeu? A gente, quando começou a vender aqui, a gente só vendia sorvete. O nosso ticket era lá embaixo. Teve dias que eu ficava doidinho. Disse, não tem como funcionar desse jeito, né? E assim, a gente foi implantando isso. Só que para que isso tenha um resultado, isso tem que ser diariamente a gente plantando na cabeça dos nossos funcionários e mensalmente, quinzenal, a gente sentando com eles, fazendo uma reunião. Isso é muito importante. E vem outras estratégias que eu acho que daqui a pouco vocês vão implantar, se Deus quiser, né? É umas ideias que a gente tá aí para botar em prática, que eu acredito que hoje a gente já aplica na nossa loja, que dá um baita de um resultado, né? É pequenas coisas que no final, que eu estava conversando com o Rodrigo, no final, somando tudo, tem um faturamento bacana, né? Não ainda o esperado, que a gente, pelo o tamanho da loja que a gente está hoje, a gente precisa de mais, né? Capacidade de ocupação Capacidade dela. Sim. Gigante, Mas a gente acredita muito que tá logo Tá a no caminho. caminho, Né? tá no caminho. Tá no caminho. Eu vou compartilhar algo aqui que é muito bacana, né, de fazer, porque a gente já fez isso em outros negócios também, né? Da gente ter um cuidado com o nosso colaborador, né? Porque muitas vezes uma premiação de R$30, de R$50, de R$100 é algo que faz a diferença na vida dele. Porque o salário que ele recebe, quando a gente consegue agregar isso daqui a pouco na semana ainda, melhora ainda mais. Faz com que aquela pessoa se engaje, faz com que ele busque os resultados e que as metas sejam mais curtas, né? Porque quando a gente está falando de um mês é muito tempo. Para quem trabalha, para quem tem que pagar aluguel, para quem tem que pagar deslocamento, transporte, alimentação, tem mais família em casa também. Sim. Então ficar recebendo aqui um mês de novo é um tempo muito grande. E aí quando a gente consegue ter algum trabalho mais semanal, de ter alguma bonificação baseada e atrelada a resultado, isso tende a fazer toda a diferença, né? Sim. Isso aí é o ponto assim, R$100 para nós talvez não seja muito, mas para o nosso colaborador seja, né? Porque ele pega ônibus, né? Tem um deslocamento, paga um lanche aqui, né? E tem as despesas deles também, né? E assim, eu vejo que quando eu fui botando isso em prática, a alegria no sorriso, a alegria deles, né? O semblante dele é impressionante, né? Com um pequeno detalhe que, assim, a gente fatura bem mais, mas que isso não vai afetar nada no nosso faturamento, mas tem um resultado bacana, entendeu? Por isso que, assim, eu acho que é uma coisa muito boa de ser implantado, né? Vocês já puxaram mais uma coisa aqui. Quem quiser implantar isso, eu acho que vale muito a pena, né? E o importante é que eu e o Rodrigo já fizemos isso, né? Com óculos, com relógios simples, né? Baratos e óculos também. Mas é importante o quanto a gente dá valor para isso, né? Porque se eu pegar R$50 e dizer, pega aí, puta merda, né? Não vale nada. Agora, se eu valorizar Marcondes, tu conseguiu atingir a tua meta, reconhecer o Marcondes e aí sim premiar, bater palma, aqueles R$50 tem um valor muito maior, significativo do que os te dar 50 pila. É totalmente diferente. O próprio exemplo que tu trouxe lá atrás, né? Que a gente estava saindo daquele buraco lá e cada degrau comemorando, eu lembro que uma das comemorações foi a gente pediu uma pizza para comer com a galera. Eu me lembro do Anderson alinhando comigo de como deveria ser o meu discurso, né? Não é só bota a pizza na mesa para a galera comer. Fala sobre o momento. Gente, essa pizza é porque a gente se esforçou, a gente fez isso, a gente se desafiou a bater a meta, a gente bateu a meta, então agora a gente vai comemorar. E eu lembro até hoje da cena assim, da fala que o Anderson me trouxe, que ele falou, cara, tu vai ver que quando a galera for morder a pizza, aquela pizza vai estar com outro sabor, vai estar com sabor de sucesso. E aí isso o custo da pizza não foi alto. Ali a quantidade de fatias que deu para cada um não foi alta.
mas só que o que a gente estava ancorando ali naquele momento, né, de mentalidade, de acreditar, de fé, né, que a gente tem a capacidade, o potencial para realizar as metas, é o que a gente estava plantando para no mês seguinte a gente poder subir um pouquinho mais a régua, né? Que é como você falou do ticket médio, né? Sim. Então eu vou subindo a régua e a gente vai. E aí a gente fala muito, né? O básico bem feito, essas pessoas tipo, tratam o básico bem feito como sendo óbvio, e aí nesse óbvio negligencia esse básico bem feito, né? Porque é o cuidar das pessoas, é tu treinar a tua equipe, desenvolver. Porque no momento que tu lança esse desafio para aumentar R$1 no ticket, com uma estratégia clara de quais são os produtos, como que a gente vai fazer isso, e trabalha isso, tu cria consciência no colaborador, e ele vai executando aquilo ali no dia a dia, ele está treinando para lá na frente tu poder fazer um desafio ainda maior, dele ofertar daqui a pouco um produto com um ticket muito mais alto para ampliar ali o pedido, e ele já vai ter a coragem de fazer, porque ele já treinou isso com a água, né? Com a perfeitação anterior. A gente estava conversando antes, né? A gente estava falando o quanto é importante a gente usar a estratégia do bolo, né? Se a gente pegar um bolinho pequeno para nós três aqui, nós vamos cortar uma fatiazinha, cada um vai comer um pedacinho e, pô, vamos ficar com vontade de quero mais, né? Qual que é acho que é o grande segredo, né, dos negócios? É a gente conseguir pensar em estratégias de como a gente amplia esse bolo. Como a gente torna esse bolo maior para que eu possa comer, eu possa repetir, o Rodrigo também, o Marcondes também, possam vir outras pessoas e consumir desse bolo também. E isso eu vejo em todos os negócios, né? Nas nossas próprias lojas, né? O que é o aumento desse bolo? É vender uma água junto com sorvete, é vender um café, é trocar o café por um cappuccino, é ao invés de vender a casquinha, vender o cascão, ao invés de vender um waffle sem complemento com 2 complementos, vender o milkshake junto. Isso é nós ampliarmos o bolo, é nós fazer esse bolo crescer, a gente aumentar a ticket, a gente aumentar a venda e por consequência um pedaço desse bolo vai para o nosso colaborador também e ele participa disso. Né? Marcondes, então, o cara que está há 15 anos já empreendendo no franchise, né, já teve vários negócios altos e baixos, negócios de sucesso, outros que precisou ajustar a rota, enfim. Se tu fosse ranquear assim, todas as competências que tu precisou desenvolver para te tornar um empresário, cara, né, bem sucedido nos negócios que coloca a mão, tu diria assim que essa parte de gestão de pessoas, de saber lidar com a equipe, de motivar os teus colaboradores, estaria em qual posição do ranking? Assim? Esse é o primeiro do ranking. Se não valorizar, meu amigo, a gente já tem hoje, eu estava falando para vocês, é muito difícil quem tá solto, tal. Eu sempre falo, bom funcionário, ele não está desempregado. Um bom funcionário, ele está empregado, ele sai do emprego para ir para o outro melhor. Geralmente vai ter propostas para ele ir para outro melhor. Ele não vai estar desempregado. E assim, quando você traz aquele colaborador para você tem que fazer o máximo para ele dar o máximo para você. Isso é o que eu penso, né? Isso é o que a gente faz, tenta fazer todos os dias para a gente ter um dos melhores resultados nas nossas lojas. E assim, quando eu parei para pensar nisso, não foi fácil para mim dizer assim, cara, eu vou pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil a um funcionário. E assim, cara, mas quanto é que esse cara tá me dando? Eu só vi o que eu tava pagando, eu vi o que ele tava me dando, né? Que isso é o importante, né? A gente só vê, não, fulano tá recebendo bem, ciclano tá recebendo bem. Mas você não tá vendo que o cara tá abrindo a loja e fechando para você? Você não tá vendo que o cara tá cuidando do seu negócio? Cara, se você tem essa pessoa, valoriza. Valoriza porque não é fácil de encontrar. Pessoa desse naipe, ele tá escasso no mercado. Entendeu? Pessoas assim, empresas estão querendo todos os dias. Eu mesmo, onde eu passo nos restaurantes e fica catando, né? dá vontade de logo pegar na mão, vamos embora. Mas assim, tem não só eu, empresários de muito mais empresas, muito mais negócios, hoje tem sucesso por conta disso. E muita gente não sai por quê? Porque está sendo muito bem remunerado. E é aquilo que eu estava falando para vocês hoje, de manhã, sobre um colega meu. Ele tem uma capacidade gigante de tocar o negócio dele, mas ele não sai por quê? Ele é bem remunerado lá na empresa.
Ele tá lá tranquilo, todo mês tem um salário dele, mas ele dá o melhor dele lá, entendeu? E assim, por isso que eu fui botando isso em prática e eu venho vendo isso todos os dias, cada vez mais crescendo, né? E estou tentando cada vez mais melhorar ainda, né? Preciso melhorar muito, muito mesmo, de ajudar eles cada vez mais. Isso eu acho Não é só o salário, né? Não é só o salário. Eu acho Porque assim, muitas vezes, aquele salário já está contado. Entendeu? Aquele salário, a gente tá numa inflação gigante, né, cara? As coisas tudo muito caras. E a gente sabe, né, que o salário mínimo no Brasil para viver tá difícil. E assim, quando vem R$100 a mais, R$200 a mais, R$50 a é uma mais, diferença. e já é um lanche no final de semana com o esposo, já sai com um amigo, já compra uma sandália que estava precisando, que não estava no orçamento, entendeu? E isso é uma roda, entendeu? Uma roda que assim, eu já posso, com esses R$100 eu já posso sair no final de semana com meu esposo, com meu filho, entendeu? Isso faz toda a diferença, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental também, que é uma das coisas que muita gente peca, é com relação à comunicação, né? Como você fala, né? Se você escreve, a gente estava falando antes, né? Escrito é uma coisa, falado no tete-a-tete é outra. Se você tivesse aqui em Natal, nós lá no Rio Grande do Sul, não ia surgir, a gente não ia conseguir dialogar tão bem quanto estamos aqui presencialmente. Se a gente fosse falar isso por mensagem, seria totalmente diferente. Um entende uma coisa, a outra entende a outra, vai um áudio de um pedaço, então a comunicação é um grande desafio em qualquer empresa, né? E quando a gente está dentro de uma loja, dentro de uma operação, também é isso, né? Porque muitas vezes tu está lá com um boleto para pagar, com desafios do dia a dia, com conta, com estoque, com controle, e o teu colaborador te faz um pedido e tu vai ter que ter, cara, uma paciência de poder dar a solução para ele, responder, sem atravessar, né? Porque muitas vezes tu está ali angustiado com alguma coisa, mas tu tem que dar atenção e comunicar de forma direita, né? É um desafio gigante. Esse daí também é um desafio grande antes, que assim, nosso dia a dia, né, como empresário, tentando resolver os problemas e os pepinos, ele não sabe como é que a gente tá, né? Tem um lado pessoal nosso também, e assim, a gente tem que saber colocar cada ponto, cada cantinho assim, nos detalhes, né? Pensar tudo bem direitinho, porque assim, uma palavra que você falar, acabou o dia dele. E outra coisa, cara, não adianta você pegar um funcionário e dizer assim, não, amanhã você vai ter que vir trabalhar de todo jeito. Cara, se o funcionário estiver mal, manda ele para casa que ele vai ter mais resultado dele vir amanhã bem do que ele tá dentro da loja. Entendeu? Isso já aconteceu várias vezes com a gente. Saber negociar, né? Até eu, quando eu tô mau humor, que assim, nós temos nossos problemas, eu prefiro ficar em casa e não vir nem na loja. Porque se eu for na loja e acontecer um pepino, eu vou falar de um jeito que eu, no meu sentido, eu não iria falar com ele. Entendeu? E assim, quando você pega um funcionário que ele não vem trabalhar com amor, o que tá fazendo, cara, isso acabou sua operação. E isso é algo que a gente fala sempre aqui. Olha, quando vocês não quiserem trabalhar, chegue pra gente amanhã e diga, ei, não tá dando mais pra mim. Não tá dando mais pra mim. A gente vai fazer de tudo pra resolver o problema com você, o que você tem pra receber, né? E vamos, bola pra frente. Entendeu? Você vai deixar suas portas abertas. A gente passa isso bem claro pra eles ficar cientes que não. Na hora que realmente eu não estiver bem, eu não vou aprontar e vou chegar pra eles conversar. A gente tem essa amizade com eles, para eles passarem isso pra gente, né? Eu vejo também, né, Marcondes, eu acredito que tu já deva ter vivenciado isso, eu já passei por situações foi necessário que eu desse certa flexibilidade para um colaborador, por exemplo, remanejar um dia de uma folga por alguma questão familiar que ele ia ter lá, importante, e aí tu tratar com respeito aquilo ali, né, às vezes a gente nem para escutar, né, que, pô, é algo que é super... no nosso ponto de vista pode parecer que não é nada, mas que para aquela pessoa é super importante naquele dia. E aí a gente muitas vezes respirar fundo e conseguir ser flexível para entender, porque a visão que ela tem daqui a pouco de um problema, de uma situação diferente da nossa, muitas vezes, se é uma pessoa que eu consigo ter um alinhamento, vai ter outros momentos que eu vou precisar dela,
em que ela vai ser flexível comigo também, né? De, sei lá, precisar cobrir uma folga de algum colega que não estava previsto, alguém faltou no dia da folga, eu vou precisar que essa pessoa venha me ajudar. A probabilidade dela me ajudar, sendo que eu ajudei ela também no dia que ela precisou, que eu fosse flexível, é muito maior do que se eu não tiver abertura nenhuma para ouvir, para negociar, para entender o ponto de vista da pessoa, né? Então, eu acredito muito que quando a minha equipe faz porque ela entende e não simplesmente porque tem que ser feito, a qualidade da entrega dela, independente se eu estou vendo ou não o trabalho dela, vai ser muito maior do que se eu simplesmente mandasse fazer e não tivesse esse cuidado de fazer a pessoa ter um entendimento daquilo ali. Né? Sim. Você falou uma coisa aqui que eu lembrei aqui agora. Um dia eu estava aqui na loja, né? Aí uma funcionária chegou para mim toda empolgada, mas ela já estava preparada para receber um não, né? E ela tinha ganhado, ela é apaixonada por Flamengo. Eu tô fazendo a propaganda aqui. Eu sou flamenguista, né? Tem que falar. E o Flamengo veio jogar aqui em Natal. E ela queria, por fim da força, de assistir esse jogo. E ela ganhou esse convite. E ela já veio perguntar pra mim, sabendo que ia receber um não, né? Que eu não ia liberar ela no sábado pra assistir o jogo. Né? E aí ela foi, chegou pra mim e falou, eu ganhei um convite, assim, toda sem jeito, né? Eu ganhei um convite pra assistir um jogo, tal, e com meu esposo, com meu filho, que ele é flamenguista também, eu queria fazer isso pra ele. Cara, aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, você vem mais cedo, adaptei o horário dela ali e liberei. Essa menina não sabia como agradecer a loja, entendeu? É pequeno detalhe. E aí começa a montar um time, né? Entendeu? Isso, na verdade, para ela, dinheiro mas não era nem mais sentido. Era aquele momento, aquele prazer de estar ali no jogo, né? E assim, você foi falando aí, realmente, tem todo sentido. No dia a dia, a gente passa, tanta coisa na nossa cabeça que isso passa despercebido. Isso tu nem escuta, já dá um não, tipo assim, e ele fica bravo, né? Fica ofendido ali. O que essa pessoa tem na cabeça? E vem pedir isso, sábado, que é um dia que eu mais tenho movimento, vai me pedir, sabe? E aí quando tu consegue ter essa sensibilidade de parar, respirar, entender o lado da pessoa, imaginar o quanto que aquilo ali vai ser importante e impactante para ela, e conseguir negociar com ela para achar uma forma de viabilizar, não é uma garantia, mas a probabilidade de um dia que ela tá de folga e alguém falta e tu precisa que ela venha, dela fazer o que tiver que fazer para vir, é muito maior do que se tu simplesmente tivesse ignorado, né? Sim, então, sim. Eu acredito muito nisso. É muito importante, assim, e a gente vem tendo muito cuidado, sabe? Assim, eu de um tempo desse pra cá, eu penso muito no lado deles, que assim, um dia eu fui funcionário, né? E assim, eu sempre quis esse momento pra mim também, né? E eu tento sempre fazer o melhor para agradar eles também. O nosso fazer o melhor para agradar eles, né? Muitas vezes é com coisas simples, né? Não são coisas complexas, né? O somatório de pequenas coisas. Eu acho que essa é a grande diferença, né? E o que é importante a gente entender quando a gente empreende, né? Que esse é o primeiro passo, né? Não é o lucro. O lucro é consequência de tu aprender a fazer isso, ter um time, e aí sim vem o restante. Sem né? eles a gente não consegue, né, Anderson? Nada, né? A gente não consegue, né? É Sem nosso time a gente não consegue tocar nada. Né? A gente não tem, eu não tinha como estar aqui e estar em outra operação ao mesmo tempo, né? E assim, pronto, eu sempre botei na cabeça que para a gente ter mais de um negócio, a gente tem que ter pessoas capacitadas. E para você ter pessoas capacitadas, você tem que pagar bem. Isso é um ciclo. Se você tem pessoas boas, você tá ali, show de bola, né? Assim, se você tem pessoas capacitadas, tem um gerente bom, tem um supervisor bom, você está pagando bem, você vai lhe dando fôlego para você poder também viver mais tempo com sua família. E eu fui botando isso na minha prática, né? Não, se eu tenho gente capacitada, eu tenho como sair, passar mais tempo ausente das minhas operações, por que não? Se eu não estiver lá, tem gente tocando minha operação. Mas para que isso aconteça, você pagando um salário baixo, você não vai conseguir. Pode ter certeza, quem está trabalhando com você não vai conseguir. E muitas vezes é isso de tu dar uma fatiazinha do bolo, né? E a pessoa vai, preciso fazer esse bolo ser cada vez maior,
porque daí eu vou estar cada vez tendo uma oportunidade melhor. Porque ele vai trabalhar sempre com vontade, né, Rodrigo? Ele vai trabalhar sempre com vontade. Porque que adianta ele faturar 50, ele recebe o salário. Se ele faturar 100, ele recebe o salário. Vai dar mais trabalho, né? Vai dar mais trabalho para ganhar a mesma Vai coisa. trabalhar o dobro e no Tá final das entendendo? contas não muda nada. Não tem lógica, entendeu? Isso é simples, isso acontece com a gente. A gente não vai dar esforço para outro negócio se aquele negócio não está valorizando a gente. É isso que eu falei do básico bem feito e do simples muito bem feito, que muitas vezes a gente negligencia e muitas vezes a gente nem percebe, né? Porque, por exemplo, esse exemplo que você deu do jogo do Flamengo, não fazia ideia, né? A gente nem tinha conversado sobre isso antes. Mas de tudo que você já tinha falado, se tivesse me contado essa história e perguntado o que tu acha que o Marcondes falou pra ela, eu ia dizer, eu tenho certeza que ele deu um jeito de Não, no teu caso, eu ia dizer que eu tenho certeza que ele deu um jeito de flexibilizar para tornar viável. Porque não se constrói o que o Marcondes está construindo sem ter esse nível de sensibilidade, de prestar atenção no simples, do básico bem feito, das coisas pequenas que acontecem no dia a dia, que somadas é o que vai fazer de fato a diferença. E não adiantava ter dobrado a loja, triplicado, quadruplicado a loja se tu não estivesse fazendo isso. Se tu não estivesse fazendo isso, ia dar merda. Não adiantava. Porque a energia que a gente sente quando chega aqui. É diferente. O sorriso das meninas. Começo a visitar tantas lojas, e tanto da Adolfo King quanto em outras redes que a gente atuou também, a gente acaba ficando mais sensitivo, eu acho, assim, também, de perceber a energia do ambiente das pessoas. Quando a gente chegou aqui, a forma que as duas meninas que eu conversei, a forma que cumprimenta a gente, que recepciona, tu já vê como é que tá a vibe do ambiente, como é que tá a energia do ambiente, sabe? Que tipo de vibração que tá acontecendo ali, e isso reflete no resultado. E de onde vem essa energia? Vem desses detalhes, das coisas que acontecem no dia a dia, do quanto que a gente consegue se colocar no lugar do outro, que a gente consegue respirar, prestar atenção nos detalhes, né, para poder fazer de fato a diferença. Muito legal. Isso aí é um ponto principal, sabe? Assim, isso já vem de mim há longo tempo, que assim, eu gosto de ser bem recebido onde eu chego, né? E assim, meu ponto principal aqui na loja é sempre esse. Olha, você pode deixar de tudo, mas não trate nosso cliente mal, né? Você pode fazer o máximo para tratar sempre ele bem. Porque é ele que vai botar. Aí pronto, aí eu vou para a área que toca o psicológico dele, né? É ele que bota o nosso comer em nossas mesas, né? É ele que paga seu salário, é ele que paga nosso salário, é ele que bota o comer na nossa mesa. Se não for ele, se vocês tratarem ele mal, ele não vai vir mais e a gente não vai ter. Isso é um detalhe que tu falou agora, Marcondes, que é tipo assim, é ele que paga o nosso salário. Parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio que é o cliente. Mas só que muitas vezes, por entender que isso é óbvio, a gente deixa de falar para a equipe e não é óbvio. Muitas vezes a equipe não tem essa consciência de que não é o Marcondes que não tem lá, tu não tem um petróleo infinito lá gerando dinheiro. Não, precisa o cliente entrar, consumir, né, para o dinheiro entrar e aí esse dinheiro ir pro bolso deles, né? Então, esse cuidado de eu me preocupar de reforçar isso com a equipe, de relembrar isso com a equipe, né, de reciclar esse tipo de informação, é algo que precisa fazer parte da rotina e que não é óbvio, né? Muitas vezes as pessoas acham que é óbvio, não, e a gente tem que reforçar até para nós nunca esquecermos também, né? Que a forma que eu estou atendendo o cliente, a forma que as coisas estão acontecendo ali, a consequência depois vai ser o resultado. Né? É verdade, assim, a gente sempre pega pesado aqui, né, no atendimento, da prioridade, em limpeza, em organização. Aqui a gente sempre fala assim com eles, né? Pega pesado mesmo com eles, mas assim, sempre a gente tenta passar a melhor tranquilidade. Eles chegarem aqui, eles estão assim, eles não têm aquela pressão. Ah, eu vou trabalhar lá naquela empresa, o meu patrão vai estar lá e vai ser chato, eu vou estar lá, entendeu? Não, aqui todo mundo brinca com todo mundo. Na hora de chamar a atenção, a gente chama. Mas assim, a gente deixa muito contraído assim pra gente deixar o ambiente leve. Porque é o dia todo, né, cara? É cansativo, a gente sabe que é cansativo. E quando tu trabalha pra que tu tem um cuidado com a tua equipe e tá preocupado em fazer eles entenderem o porquê que é importante atender bem o cliente, por exemplo, que tu deu, né? De explicar que é o cliente que traz o nosso salário, enfim, tudo mais. E aí, quando o colaborador ele entende o porquê que aquilo ali é importante e faz sentido para ele, não interessa se tu tá aqui ou não.
porque a preocupação agora não é se o Marcondes está vendo que eu estou atendendo bem ou não. É o conhecimento que eu tenho, o entendimento que eu tenho, que eu preciso atender ele bem, porque é ele que vai gerar o meu salário, né? E aí acaba que no fim das contas, tu reduz a tua demanda de ter que estar monitorando, de ter que estar gerando uma pressão que talvez ia ser até negativa para o desenvolvimento do negócio, mas porque tu investiu mais tempo e mais energia em desenvolver o time, de garantir que eles estão entendendo a importância de tudo isso, né, que tem que acontecer. Eu estava comentando com os colaboradores essa semana, e estava dizendo assim, eles não trabalham para mim, eles não trabalham para The Waffle King, eles não trabalham para a empresa, eles trabalham para eles mesmos. E isso é um desafio de a gente fazer eles entenderem isso. E quando você trabalha para você mesmo, mesmo sendo empregado, eu tenho certeza que você vai se desenvolver, que você vai crescer profissionalmente. E eu entendo que eu só comecei a empreender porque muitos anos eu trabalhei. Quando eu tinha 15 anos, era estagiário, não precisava me avisar que tinha que virar à noite. Eu virava à noite lá quando precisava trabalhar. Então, o nosso desafio como empreendedor é conseguir conscientizar o nosso colaborador, que aí sim é a visão de dono, né, que é difícil de a gente conseguir fazer, mas eles precisam entender que eles trabalham para eles mesmos. Ele está atender bem o cliente, ele se posicionar bem, ele estar bem com ele mesmo, é para ele. Não é para o Marcondes, não é para ninguém. É se para ele ele estiver mesmo. atendendo o cliente bem, o cliente voltar outras vezes e ele vai conseguir Ele pagar o mesmo. salário dele mesmo, Ele né? mesmo. Porque vai chegar uma hora que, assim, se não tiver cliente, a gente vai ter que fechar a loja. Isso é o que, assim, a gente relata sempre, entendeu? E é uma responsabilidade social também, né? Da gente como empresário, tu desenvolver as pessoas, porque a gente nunca sabe, né? Muitas vezes pode ter pessoas na tua equipe que começam a trabalhar com uma mentalidade de dono e no fim viram dono, né? Viram sócios dos negócios, crescem junto, ganham participação. Eu posso dizer porque eu comecei como empacotador de supermercado. Sim, né? Então, isso é muito importante, Rodrigo. Você tocou num assunto que, assim, eu tenho uma funcionária que ela tem um potencial gigante. Mas, assim, ela veio de outra empresa e achava que nunca era capaz de ser uma gerente. Quando eu cheguei um dia e disse que ela ia ser a gerente, essa menina se acabou de chorar, né? Não sou capaz disso e tal. Hoje é uma supervisora da rede. Toma de conta de 5 lojas, entendeu? E assim, hoje, eu acredito que hoje muita gente tem uma blindagem, tem um potencial gigante para tomar de conta de uma operação, de ser um mega empresário, né, também, que assim, amanhã a gente pode ser um parceiro, junto com eles mesmo, né, eu sempre relato, e eu sempre gosto de dar oportunidade a quem está na nossa loja, quem sofreu com nós no começo, passou pelas dificuldades, agora vamos passar pelas alegrias, né, eu acho que acredito muito nisso, mas assim, para que a pessoa passe e que chegue nas alegrias, tem que sofrer também, É isso aí. né? Quando a gente for empreender, todos nós sofremos, né, Anderson? Você sabe o quanto sofreu, todos nós sofrem. Deu errado, mas assim, muita gente tem essa oportunidade na mão, vê que a gente precisa, pronto, hoje a gente precisa de mais. Se a gente for abrir outra loja, a gente precisa de uma gerente boa, a gente precisa de um supervisor, entendeu? E assim, a gente ia tirar da onde? De dentro da loja. Né? Por quê? Porque a gente já conhece essas pessoas. É mais fácil do que a gente catar lá fora. Né? Eu penso muito assim, sabe? E quando tu te preocupa em treinar, ensinar, fazer a galera entender, é meio caminho andado para eles poderem se desenvolver, né? Porque muitas vezes eu vou ter a falta ali da mão de obra, mas se eu investir, né, e ajudar a pessoa a se desenvolver, depois lá na frente eu vou poder ter aquela pessoa para me auxiliar, né? Até uma situação bem engraçada, né? Que eu faço parte lá do grupo lá do onboarding lá do G4, lá do G4 Scale, e um colega meu lá veio conversar comigo, dizendo assim, pô, cara, eu precisava desenvolver alguém lá na minha empresa e tal, para ser um parceiro meu que nem tu é do Anderson, né? E aí me pedindo umas dicas assim do que fazer e tal, né? Eu disse, cara, é a pessoa mais adequada para te dar essas dicas até o Anderson do que eu, né? Porque foi o Anderson que fez isso. Mas o que eu enxergo, né? Lá atrás, quando a gente estava plantando, o Anderson identificou características minhas ali,
disponibilidade e vontade, principalmente, né? Porque, tipo assim, eu não tava nem aí pro horário, nunca olhava para relógio, eu tava preocupado em dar o meu melhor e gerar resultado. Mas eu tinha as habilidades, as competências todas desenvolvidas, por exemplo, para lidar com os problemas, os desafios que eu lido hoje? Não. Mas ele lá atrás, até em situações que a gente estava muito diferente, com recursos, inclusive, ele fez apostas e investimentos no meu desenvolvimento. Se ele não tivesse feito lá, ele não ia poder contar comigo para resolver problemas que ele me deu para eu resolver depois, que eu consegui resolver pelas competências que foram desenvolvidas, né? Então, não é só a vontade da pessoa também, existe um desenvolvimento que precisa acontecer. Sim. E aí essa dedicação e essa aposta de, cara, tu vai ter que investir e não é do dia para a noite. Eu acho que é melhor antes tu parar de vender franquia e desenvolver isso aí. Eu também quero. Viu? Eu acho assim, né? Vamos se encaminhando pro fim aqui, se deixar a gente vai ficar a noite toda. O bate-papo é gostoso demais. Mas aquela pessoa que quer empreender, você que está empreendendo, ou que você quer empreender, tá aqui a dica do empreendedor que é de 15 anos e a nossa que já empreende há muitos anos também. Pessoas, você precisa de pessoas. Para que você possa crescer no seu negócio atual, para que você possa crescer como empreendedor, pessoas vão fazer a diferença, ou você vai dar certo ou você vai dar errado. E aí pessoas, eu volto a dizer que a primeira pessoa é você mesmo, depois é os seus relacionamentos mais próximos, para que daí, estando bem com isso, você consiga se envolver com as pessoas da sua equipe, desenvolver elas, apostar nelas, investir nelas, para que você possa, com o passar dos anos, se desenvolver e crescer como empreendedor. Então, o foco não pode ser o dinheiro, porque se o foco for o dinheiro, você não vai conseguir conquistar. E aí eu tive por muitos anos na minha vida correndo atrás de dinheiro. E aí quando você corre atrás do dinheiro, parece que ele corre de você, porque você não consegue pegar ele. Quando você para de correr atrás do dinheiro e foca em pessoas, em gente, em processo, em controle, em negócios em si, o dinheiro, por consequência, ele vem perto de você. Então, acho que esse é um aprendizado para nós na vida toda, né? Sim, é verdade. Tem que dar as prioridades, né? Eu sempre digo assim, né? E realmente tudo que você falou aí tem sentido. E organizar a casa, né? É isso aí. A casa estando organizada fica tudo mais fácil e é tudo mais fácil de dar certo. Né? Meus queridos, A primeira pessoa que a gente tem que resolver o problema é nós mesmos, né? Depois, começa com nós, E né? aí vai indo, porque essa sensibilidade, né, dos exemplos que tu trouxe de lidar com a equipe, tu não conseguiria ter se tu não tivesse consciência de resolver os teus problemas. Até porque isso é o que te permite conseguir separar, né? Sim. Daqui a pouco tu tá com alguma situação ali estressante, algum problema para resolver, e entra uma situação como essa do jogo, se tu não tem essa consciência, nunca que tu vai conseguir parar, né? Então é isso aí, eu acho que essa aí foi bem forte, essa aí do jogo do Flamengo aí. Eu tenho certeza que vai ter muita gente anotando essa dica, né? Pra ter esse cuidado. Então tenho certeza que muito feliz por esse bate-papo aqui, tenho certeza que vai agregar muito. E assim como você falou da fala do Anderson lá atrás que te gerou um insight, eu tenho certeza que várias falas que você trouxe aqui vão gerar insights diferentes, em momentos diferentes, em pessoas diferentes. Muitos que a gente não faz nem ideia que vão estar assistindo esse conteúdo aqui, vão ser impactados e vai estar fazendo a diferença na vida delas. E é isso que a gente quer com o TWKcast, né? Todos os outros vídeos que a gente fez já foi nesse intuito aí. Pô, acho que foi show de bola aí. Marcondes, muito obrigado por ter aberto a sua casa. Nós estamos aqui com uma vitrine para o shopping, aqui a porta gigante aberta, as pessoas param, olham aqui, estamos o tempo todo e nós fizemos aqui, montamos todo um cenário aqui para fazer o nosso TWKcast aqui. Obrigado aí por nos recepcionar, para nós foi um prazer estar vindo aqui te visitar e ver a evolução disso, que nem você falou, não estou onde eu quero e talvez nunca esteja, porque a gente sempre vai buscar mais, que quando tu chegar onde tu quer, tu vai buscar mais, e é assim que nos respira, é isso que corre nas nossas veias e que nos motiva a todo dia trabalhar e fazer ainda melhor, né? Que bom que vocês vieram aqui para sentir, né, essa energia aqui também nossa aqui. Aqui não é só minha casa, é a casa de vocês, né? O King que nem a gente vinha falando, né? Foi feito com amor, né? Você sempre me falou lá atrás que lutou muito por esses dias, né, para que acontecesse isso. E acredito que assim, se a gente nós todos, uma família,
dentro da Teofo King, se a gente der todas as mãos, a gente consegue abraçar o mapa todinho, Muito né? forte, é isso aí. Se você é sozinho, você não vai conseguir. Você é grande, Você é que grande, só. mas não consegue sozinho, não é assim, né? Mas se a gente der as mãos, nós franqueados com vocês aí da rede, receber as críticas, né? Que você apoiou um bocado aqui hoje. Isso, opa! Faz parte, é normal. E espero que as críticas sejam para melhora, né? Nós todos precisamos, né? Se você chegasse aqui, eu falasse só coisas boas, eu não estava sendo seu amigo. Eu acredito muito nisso, né? Não é só nas horas boas que a gente tem que estar junto, né? A construção, né, ela é feita por isso, Sim, né? sim. E a melhora Amizade, ela acontece por isso também, né? Você precisa melhorar. A minha relação com o Rodrigo aqui é de muita porrada pra gente crescer junto, né? Mais porrada, é mais briga do que Aí, festa. porque assim, se eu chegasse aqui e dissesse, não, aqui não tem nenhum problema, tá tudo isso bem aí. maravilha, você ia sempre me elogiar. Não, que conversa é essa? Os outros franqueados não só reclamando e Marconi tá dizendo que tá tudo mil maravilha. Não, tem as dores e tem as bondades, né? Mas assim, a gente relatou alguns pontos para vocês, mas assim, acredito que a gente vai dar uma rodada de chave aí logo logo e a gente vai ter uns baita resultados em todos os cantos, que assim, eu não torço só para mim, né? Eu quero que a rede em si dê certo, porque se der certo para eles, dá certo para mim. Todo mundo evolui, todo né? mundo, né? Cresce, Quanto mais lojas abertas é melhor, né? Sem ser um grande, nós não temos como chegar longe, né? É isso aí. Entendeu? Queridos, obrigado. Até o próximo TWK Cast. Tamo junto, grande abraço. Isso aí. Valeu, antes. Fechado, meu querido.